Olá, meus queridos, minhas queridas, que comigo nesta noite, juntos daremos início a mais um programa Papo de Fé. Peço permissão para entrar aí na sua casa, para você junto comigo fazer acontecer nesta noite o nosso programa Papo de Fé. Sou eu, Gislaine Camilotti Meneguinha, aqui dos estúdios da Palavra Viva, que peço permissão mais uma vez para você que está aí me aguardando, como eu também aguardei este horário para poder estar com você celebrando esses minutos, essa meia hora, 40 minutos que Deus com certeza preparou para nós. Nesse início de programa, já quero pedir para você correr lá nos comentários, compartilhar, deixar seu like, se inscrever no nosso programa e também agradecer você que é fiel comigo. Esse final de semana nós viajamos em missão e quanta alegria em chegar naquela cidade e a gente poder receber aquele abraço, receber aquele carinho das pessoas que elas diziam, a gente assiste, ainda brincou com o Joãozinho, porque o Joãozinho fica aqui no celular, no WhatsApp, ainda brigou com ele, que não era para ele ficar no celular, mas eu quero dizer para você que ele fica no celular para anotar os seus recadinhos, para depois a gente poder também dizer aqui. Já nesse primeiro momento, antes de anunciar a minha convidada, que é muito especial, eu quero agradecer também vocês lá de Castro. Nós estivemos esse final de semana, Teixeira Soares, João Paulo? Teixeira Soares, na chácara da Lili, não sei. Isso, bairro do Alto, do Baixo, do Meio, tava toda a turma lá. Então nós queremos agradecer o carinho de vocês esse final de semana, vocês de casa, você que esteve lá participando e você que toda sexta-feira comigo vem celebrar esta uma hora aqui no nosso programa Papo de Fé. Eu nessa noite, além do João Paulo, do Gabriel, do Alexandre, eu estou aqui com uma pessoa muito querida que tem um testemunho assim de vida espetacular, que a vida sempre nos surpreende. Ninguém, não é porque nós somos cristãos, que estamos envolvidos na igreja, que a gente é isento de situações e situações delicadas, que ao mesmo tempo a gente vê o mover da nossa fé e ao mesmo tempo sente a nossa fé sendo testada. E é isso que nós vamos partilhar nessa noite com ela, que já está aqui super, mega, hiper produzida, uma pessoa assim que é uma querida do meu coração. Tenho uma gratidão imensa por ela, que além da sua amizade, ela muitas vezes me socorre. Quando vocês veem eu chegando aqui, olha, a Rose que passou minha roupa, a Rose cuidou de mim, e ela hoje está aqui ao vivo, veio cuidar de mim pessoalmente, para ver se como eu me comporto durante as gravações, para ela poder me corrigir. Eu recebo com muita alegria, com muita satisfação a minha querida amiga. Vou chamar de Rose, você fala seu nome completo. Boa noite, minha querida. Boa noite, Gisa. Eu me chamo Rosimeire. E é uma gratidão estar aqui com você hoje. Alegria para mim. A Rose é uma amiga assim, parceira, que nasceu pela fé e ela, gentilmente, ela até disse, falou, Gi, eu acho engraçado que as pessoas falam, ainda bem que ela falou assim, olha amiga, eu vou nessa com você, vou entrar de cabeça com você, mas você sabe que não é do meu feitio. E é isso que tem assim me estimulado, me dado assim bastante alegria de poder vir gravar os programas, vir fazer os programas, porque você sabe, tudo que é para Deus é difícil, tem as suas recompensas, como essa que eu acabei de dizer, mas também é um desafio muito constante, direto, diariamente, né? Como o pai dizia esse final de semana, que a gente, é bem isso mesmo, a gente mergulha de cabeça no projeto de Deus, sem estudo, somente com a boa vontade de servir. E é isso que ela veio fazer aqui nessa noite, dar o seu testemunho, os seus relatos e dizer como que é realmente e por que vale a pena investir nessa fé. Vamos começar, amiga? Vamos começar. E tá animadinha? Produziu o cabelo? Animada, super animada. Que bom, eu fico feliz, é uma gratidão. Então vamos lá, Rose. A Rose nasceu em Cianorte. Como que foi os seus inícios da sua caminhada na fé cristã, para o pessoal conhecer um pouquinho? Na realidade, eu não nasci em Cianorte, eu nasci em Apucarana. E meus pais moravam lá e a gente veio para cá e eu tinha 9 anos de idade. Na realidade, assim, o meu pai nunca foi muito de igreja, mas a minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, minha mãe sempre foi muito da igreja e ela procurou conduzir os filhos dela sempre no melhor caminho. Tanto é que a minha mãe até hoje, ela é serva, ela participa muito da igreja.
Então, o meu pai não, mas a minha mãe sim, muito. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A gente sabe que agora, né, nós vamos entrar no meio assim, no mês de maio. Já digo para você que nesse mês de maio vem convidar, não os que não estão aqui, não seja essa, para você ter uma ideia do que vai ser as nossas sextas-feiras aqui. É por isso que eu fiz questão que a Rose viesse hoje para ela dar uma introdução do que Deus pode fazer pela fé quando se trata de filho, porque se é com a gente sofre, passa por cima, mas quando mexe com o filho é complicado, né, Rose? Com certeza, eu principalmente, mexeu com meus filhos, tá mexendo comigo, então... É galinha choca, que nem dizia meu pai. Galinha choca, a Regiane sempre fala que eu sou galinha choca, sou mesmo. Mexe comigo, mas deixa meus filhos. Deixa meus filhos quietos. E é isso que eu quero dizer para você. Então, para você ter uma ideia, a Rose viveu uma experiência não muito bacana, ela vai estar partilhando, mas até que a gente chegue lá, né, nós vamos conversando, debatendo, mas a experiência que a Rose viveu no sentido de mãe, foi uma experiência assim que a gente pode dizer que só quem tem fé, quem tem esse propósito de fé, que consegue passar e enfrentar numa singeleza, com uma certeza de que vai dar certo, baseado na fé. E ela vai estar relatando pra gente. Mas como você disse, até que chegue nesse momento, né, aí a mãe levava para a igreja, e como foi que você foi adentrando? Você só era participante? Eu acredito que não, porque hoje a gente vê seus filhos todos interagindo, mas você tinha algum cargo, participava de alguma coisa? Conta um pouquinho pra gente. Não, na realidade eu nunca tive cargos assim dentro da igreja, não. Sempre estive à disposição para ajudar no que fosse necessário, sempre me pus à disposição, mas assim, cargos específicos nunca tive. No ano passado eu fui convidada para ajudar na catequese dos Coroinhas, da Paróquia Sagrada Família, mas aí devido à pandemia ficou tudo parado. Mas é um amor grande que eu tenho pela catequese, que provavelmente, assim que estiver voltando, eu vou estar participando sim. Ai, que linda. Ela é bem dedicada, assim, para não dizer que a vocação dela de cozinheira é maravilhosa. Só quem frequenta a casa dela que pode dizer, né, Joãozinho, jantas, né, bafa, 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 né? Mas churrasco, nossa, enfim. Mas, Rose, conta pra gente assim, então você é casada, conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória até a gente chegar na sua história do João Vitor. Sim, eu sou casada, agora esse ano eu vou fazer 21 anos de casada. Eu tenho meu filho mais velho, que é o João Vitor, ele vai fazer 15 anos agora no dia 22 de maio, por coincidência, dia de Santa Rita de Cássia, que é a madrinha dele. E tem o Lucas Eduardo, que tem 9 anos, vai fazer 10 anos esse ano. E aí eu sempre fui da igreja, minha mãe. Quando eu comecei a namorar o meu esposo, que é o Márcio, ele também veio de uma família bem religiosa, e a gente já começou a namorar, já seguia grupo de jovens junto, fizemos grupo de jovens, depois fizemos curso de noivo, casamos na igreja, tudo certinho, e aí depois tivemos nossos filhos e viemos na caminhada. O meu filho mais velho, ele é coroinha, já tem 4 anos, e o meu caçula está na catequese de coroinha também. Ai, que lindo. E ele falou que ele está aqui no estúdio, o Lucas, que ele falou assim que até que ele não for se formar em psicólogo, que ele vai fazer faculdade de psicologia, ele vai treinar aqui nos estúdios para poder filmar as pessoas que aqui vêm. Por que não também, né? Que não seja uma vocação, por que não, né, Rose? Com certeza. E a gente participou no ano de 2020 do Cerco de Xericó, lá na Chácara Jardim de Deus, com o seu João Camelote, e uma serva de Terra Boa, de Jussara, orou para ele e falou que ou ele vai ser doutor ou ele vai ser padre, que ela sentiu no coração. Oh, glória a Deus, que seja as duas, por que não, né? Doutor na especialidade e também doutor na missão, enfim, compadre, como Deus queira, né? Isso. Mas, gente, olha, a Rose também, a gente tem uma amizade, quando eu digo a nossa amizade veio, você teve também uma experiência junto com a comunidade, antes mesmo de você ter as crianças, né? Como que foi que você conheceu a comunidade? Foi assim, eu conheci a comunidade Palavra Viva, o seu João Camelote em específico, no ano de 2003, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, e eu tenho uma cunhada minha, que é a irmã do meu marido, ela conhecia muito a dona Cidinha Barrim. Sim. E aí, ela vendo a situação que a gente estava passando, ela procurou a Cidinha prontamente se prontificou a ajudar nós, e daí eu lembro como se fosse hoje, num sábado,
11 horas da manhã, o seu João Camelotti morava aqui e a Cidinha falou pra gente vir, a gente veio e o seu João nos atendeu e de lá para cá, desde o ano de 2013, nós nunca mais nos separamos. Daí a gente se conheceu, eu e meu esposo começou a frequentar a comunidade, fizemos vários retiros fora daqui, foi uma bênção, a gente foi se tornando amigo pessoal, né? E daí nesse intermeio, no ano de 2005, eu queria engravidar e na realidade não estava conseguindo, fiquei mais de um ano tentando e não conseguia. Aí comecei a fazer um tratamento e numa última quinta-feira do mês, que era só de oração, eu vim, na sexta-feira eu ia fazer um exame para saber por que eu não conseguia engravidar. E o seu João veio orar para mim e falou assim, minha filha, você vai procurar amanhã, mas você já está grávida. E realmente eu já estava grávida e depois, graças a Deus, correu tudo bem. Eu fui no outro dia, mas aí eu já descobri que estava grávida. Quando eu fiz a ultrassom, que eu descobri que ia ser um menino, nós demos o nome de João. Ai, esse eu não sabia, não, assim, porque elas frequentavam e a gente sempre via, mas eu sabia que o pai orava, porque, como ela disse, o pai, na verdade, acabou se tornando assim próximo, porque ele estava tirando sarro de mim aqui, porque o seu esposo, vocês trabalham fala você que eu não vou dar conta. A gente tem uma empresa, a gente dá manutenção em aviários, então a gente faz toda a parte de conserto dentro do aviário. Aí, ó, você que é da região, até mesmo fora da nossa região, que trabalha com esse tipo de profissão, vamos dizer assim, né? Porque o Joãozinho falou que eu ia falar aqui, que para o Márcio ir lá em casa arrumar umas coisas, porque ele ser elétrico, na parte elétrica. Sim. Mas aí ele falou, não, você não se esqueça que é de aviário. Mas não tem problema, mas se eu precisar também, você libera ele lá para... Claro, antigamente, antes dele trabalhar com manutenção de aviário, ele fazia toda essa parte elétrica, instalação, essas coisas todas. Aí depois que ele foi se aperfeiçoando, né, foi para essa área, mas ele trabalha com isso também. É porque o pai, a gente sabe assim, porque hoje a gente sabe que é Rose Pimenta, que é o Márcio Pimenta. Até então, a gente sabia que era o rapaz e a moça que arrumava motor, porque todo problema de motor, nossa, aqui o pai corria pro rapaz no motor. Isso depois mesmo. Que a gente foi descobrir, e aí vocês foram aprimorando. Essa do João Vitor não sabia. Então é por isso que o João chama João. Isso. Depois da oração. Isso, aí a gente descobriu e aí a gente escolheu o nome de João. Ai, que bonitinha. Isso é fé, porque você acreditou na palavra. Com certeza, muito. Nossa, assim, desde o primeiro dia que eu e meu marido colocamos o pé neste lugar, e aconteceu algo incrível, assim, a gente chegou e eu não sei falar quem estava, mas tinha um pessoal do estado de São Paulo que estava de visita aqui. E aí tinha a capela, o seu João levou a gente para a capela para conversar, e quando a gente conversou com o seu João, tudo, e o seu João foi fazer oração para a gente, entrou um rapaz e começou a tocar um violão e tocou uma música que era marcada na nossa vida, na minha vida e na vida do Márcio. Aí, nunca mais, porque assim, foi uma confirmação de tudo aquilo que estava acontecendo na nossa vida. E a partir daquilo foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Aí também tem uma situação, já que eu não sei também, se aproveita e já conta pra mim, pra quem que tá em casa, tem a situação, é da tua casa ou da tua firma, que ele também orou, ou ele depois de pronto, que ele foi lá, ou nada a ver? Não, foi assim, na minha casa eu morava em um outro lugar, e aí quando eu terminei de construir minha casa, ele ficou prometendo que ele ia lá orar, e aí ele fala até hoje, eu não vou na sua casa porque eu não consigo achar o endereço. Mas aí depois, passado anos, a gente conseguiu levar ele lá e ele foi uma bênção. Ah, tá. Então é por causa que ele não achava o endereço. Até hoje. Ele disse que domingo passado ele ia almoçar lá em casa, não foi porque não sabia ir. Ai, meu Deus do céu. Aí, Joãozinho, você nem para levar o homem, o Joãozinho sabe, ó. Quando for assim, Rose, você pega e chama o Joãozinho, porque a Regia a gente não pode falar, porque de repente a Regia não sai, vocês que acompanham as redes sociais, e vê que a Regia todo o tempo nas mídias sociais. De repente, se a Regia sumiu, você pode saber, nossa, o que aconteceu? Tá lá a Regia, lá na casa da Rose, porque daí é o único lugar, literalmente, que ela não usa Wi-Fi nem redes sociais, porque daí a prosa, vocês podem ver, é uma delícia falar com a Rose, ela sempre é alto astral, a casa pode estar caindo para ela e ela tá sempre firme e positiva. Mas, gente, ó, você que está aí conosco, corre lá, porque agora nós vamos literalmente falar com a Rose para que você tenha noção, que agora a gente tá descontraindo, nesse primeiro momento a gente sempre fala umas coisas nada a ver também, para ir assim,
como que eu diria, como a gente não tem um cronograma, então para a gente quebrar, chega tudo apreensivo, inclusive a apresentadora, diga-se de passagem, mas aí a gente vai descontraindo. Mas eu quero que você corra lá nos seus contatos, compartilhe, testemunhe, coloque nos seus grupos de WhatsApp, porque eu acredito que você, como eu, vai se surpreender com aquilo que Deus é capaz de fazer quando uma mulher tem fé. Isso não se baseia em, como a gente já relatou, em cargos, em você ser uma pessoa que não saia da igreja, que não faça parte de uma comunidade, não que ela não tenha esses, né, como ela bem disse, ela é atuante, enfim. Mas quando Deus permite certas coisas na nossa vida, a gente muitas vezes a tendência, além de questionar e além da gente se decepcionar e até mesmo assim, perder aquela essência da fé devido à situação que a gente está vivendo é automático. Mas a Rose, ela teve uma leveza para administrar o que ela vai relatar para a gente, e eu posso dizer porque convivi, não diria assim, acompanhei de perto, mas não acompanhei. Mas a gente via a leveza e vê como que ela lidou com a situação. E o mais interessante, a hora que ela achou, não, amiga, agora as coisas vão encaixar, aí ela foi surpreendida com outro golpe que ela também vai relatar. Eu, se fosse você, não sairia daí, porque com certeza você tem uma amiga, uma mãe, ou mesmo que você não tenha, mas a partir do momento desse relato, você vai ver o que a fé pode fazer, e através da fé da Rose, você pode estimular outras pessoas que estejam vivendo coisas parecidas ou coisas piores até essa essência da fé. Preparada, amiga? Porque Preparada. É tão recente. Tem o quê? Quanto tempo? Não tem um ano, João Vitor? Não, 6 meses do meu filho, João Vitor, 6 meses. E do Márcio? 4 meses. Olha, gente, para você ver, tá recente, né? Ainda a gente costuma, hoje a gente tá meio comentando assim, né? Porque essa semana, aí começa o emocional da gente ficar aflorado, porque o próximo mês se inicia o mês das mães, e tudo que diz respeito à mãe, a gente vai fazer um ano, né, João? 2 anos que nós perdemos a nossa mãe e ainda é muito dolorido. Então você vê, 2 anos a gente não assimila. Imagine uma mulher, você vê o tamanho da fé dela. 4 meses o filho, 6 meses o filho e 4 meses. Corre lá, respira fundo e fica aí ligadinho pra gente ver que a Rose vai contar, vai ser emocionante. Eu acredito que você não vai se arrepender se você ficar aí até o final. Bora lá, amiga? Bora lá. Respira fundo. Vamos lá. Rose, o que aconteceu naquele dia como começou aquele dia que tudo aconteceu? Relata pra gente o que aconteceu com você referente ao seu filho mais velho, João Vitor. Sim. Eu quero iniciar dizendo, tenha sempre fé. Fé acima de tudo. Aconteça o que acontecer, não perca a fé. Porque quem tem fé vence. Amém. Foi numa terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Nós levantamos normalmente na manhã, o meu filho, como estava sem aula devido à pandemia, só aula online, ele trabalha na firma com o meu marido, com o Márcio. E levantaram de manhã, tomaram café e saíram para trabalhar normalmente. Eu trabalho na firma com o meu marido, faço a parte financeira, eu fiquei em casa com o meu filho menor, organizei a casa, fiz almoço, tudo. Terminei de fazer o almoço, era 5 para o meio-dia. Estava tudo pronto, o meu filho mais novo, o Lucas, falou, vamos almoçar, falei, vamos esperar o papai e o João chegar. No que eu saí do meu espaço no fundo, que eu fui para a sala, chegando na sala, o meu celular tocando, olhei, era meu marido. Já estranhei de imediato, porque o meu marido nunca me liga, a gente sempre conversa durante o dia pelo WhatsApp. Aí atendi, ele falou para mim, fica calma, mas o João Vitor sofreu um acidente. Eu entrei em desespero, eu falei, como que aconteceu esse acidente? Você estava junto? Não, eu não estava. Ele tinha ficado na empresa trabalhando e tinha mandado o meu filho e com o nosso funcionário fazer um serviço em São Lourenço. E quando eles estavam voltando de São Lourenço, meu funcionário se perdeu, teve um problema e ele bateu atrás de um trator parado, um acidente bem grave. E aí ele falou, ó, eu fiquei desesperada, eu vou aonde foi o acidente, eu vou. Ele falou assim, não, você não vai direto para o hospital.
vai para o hospital e aguarda lá para fazer o internamento, tudo. E eu fui para o hospital e no desespero, o Lucas, meu filho menor, junto comigo, no desespero, eu lembrei da Regiane, que ela é muito minha amiga, e mandei um áudio para ela na hora. Ela largou tudo o que estava fazendo, chegou lá no hospital para ficar comigo, até foi de chinela havaiana, depois foi trabalhar. E aí nós ficamos naquela ansiedade, demorou muito, porque o meu filho tinha machucado, mas o meu filho no acidente, ele conseguiu sair fora do carro e o nosso funcionário ficou preso nas ferragens, então foi preciso levar o caminhão para cortar o carro, para tirar, e como só tinha médico no SAMU, o SAMU teve que ficar com o meu filho esperando, então demorou muito. Eles chegaram no hospital por volta das 2 horas da tarde, e daí a gente não pode ver aquele desespero. Aí e de imediato, eu não quis alarmar nem minha mãe, e que a minha mãe é muito apegada com meu filho, e nem os meus sogros. Aí tava eu e o Márcio sabendo, eu mandei mensagem para uma comadre minha, que nossa, ela é muito minha amiga, ela é muito religiosa, falando o que estava acontecendo e pedindo para ela já entrar em oração. A minha cunhada ficou sabendo através das redes sociais, também entrou em oração, e a gente pedindo ali, e daí quando foi por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, o médico, o Dr. Guilherme, me chamou e falou: mãe, o seu filho teve uma fratura de bacia, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Se a Norte não faz, ele terá que ser transferido para Maringá. Você já assina aqui pedindo uma vaga para ele. E só que no acidente, o meu filho travou a perna erguida, ele não conseguia abaixar. Ele falou, como ele não consegue abaixar, ele vai ter que ir no centro cirúrgico aqui, eu vou levar ele no centro cirúrgico, vou dar uma anestesia, vou alinhar a perna dele e ele vai ficar aguardando uma vaga. Aí eu entrei em desespero, gente. Eles tiram sarro de mim, mas eu sou muito possessa com meus filhos. E aí eu entrei em desespero, aí ele deixou ver meu filho todo machucado, todo, o rosto, tudo. Aí... Só lembrando você que quando ela fala o filho dela, ele tem 13 anos, mas quantos de altura ele tem? Ele tem 14 anos, esse ano agora em maio ele vai fazer 15, ele tem 1,93 m. Imagine 1,93 m dentro de um Uno, no banco da frente, e o trator que ela, só para você ter uma menção do que nós estamos falando, esse trator parado, esses trator antigamente é tudo de ferro. E o carro simplesmente entrou. Então você imagine a cena de tudo aquilo de filho, de estrutura. Ele é tanto assim, e ele não é magro, ele não é encorpado magro, ele é mais fortinho, assim. Então você imagina tudo aquilo entrando debaixo da carreta, para você ter uma menção do que ela relata do desespero. Sim, o nosso desespero é enorme. O meu marido ficou sem chão. Quando ele chegou no lugar do acidente, ele não sabia o que fazer. Para vocês terem uma noção, que a gente nunca tinha passado por isso, nenhuma situação. Meu filho nunca quebrou um dedo, gente. E aí, nós fomos lá em casa, e a família da minha sogra, minha mãe, essa minha comadre que eu estou comentando, nós somos muito devotos de Santa Rita. Tanto é que o meu filho nasceu no dia de Santa Rita. Lá em casa, o dia 22, ele marca muito a nossa vida. A gente tem vários acontecimentos no dia 22. E então, aí resumindo, o doutor falou, eu vou levar ele para o centro cirúrgico, e vou alinhar e a gente vai aguardar uma vaga. Nesse momento eu falei, posso ficar com meu filho? Ele falou assim, pode. Eu fui em casa e deixei meu esposo na porta do hospital para a hora que terminasse a cirurgia a gente falar com o médico. Fui em casa, tomei um banho, peguei uma troca de roupa e voltei para o hospital. No que eu cheguei tinha terminado, a enfermeira já desceu e chamou eu e meu esposo. No que nós subimos, meu filho já estava fora do centro cirúrgico numa salinha de espera, o médico com ele, meu filho já tinha mudado totalmente, já estava mais tranquilo assim. O médico veio falar com a gente e o médico falou, vocês acreditam em milagre? Falei, sempre. Ele falou assim, então vocês podem agradecer. Aconteceu um milagre. Foi feito 4 ou 5 raios-x e os 4 ou 5 raios-x que foi feito dava que a bacia do meu filho estava quebrada e quando chegou no centro cirúrgico deu anestesia que alinhou a perna, não tinha quebrado, só tinha saído fora do lugar. O médico colocou no lugar. Ele ficou de repouso 20 dias e voltou a andar, ter vida normal. E a princípio o médico tinha falado para mim que ele ia ficar de 6 meses a 1 ano em uma cama, dependendo da gente para tudo. Então eu falo, gente, tenha fé, porque o meu filho é um milagre. E só lembrando que o acidente dele foi no dia 6 de outubro, no mês de setembro, se encerrou o cerco de Jericó no dia 7 de setembro, na Chácara Jardim de Deus. Eu e a minha família participamos todos os dias do cerco de Jericó. No último dia, era um domingo, 3 horas da tarde foi o encerramento, estava um calor de mais ou menos uns 40 graus. O senhor João Camelotti falou
Quem tiver fé e quiser fazer as 7 voltas descalço, vá, mas tem que ter fé. Meu filho, sem pensar um minuto, meu filho falou assim, eu vou, mãe. Eu, pequena perto dele, pensei, falei, meu Deus, esse menino vai conseguir? Mas eu também não falei nada, porque eu falei assim, eu que não vou tirar a fé dele, Com né? certeza. E ele e meu marido, foi descalço, fizeram 7 voltas, e exatamente quase um mês, né? No dia 6 de outubro, ele sofreu acidente. Então, eu falo assim, porque meu filho também é uma criança de muita fé. Então, através da fé dele e da intercessão de Santa Rita, nós alcançamos uma graça. Gente, eu não disse para você... É que é nosso tempo, assim, é muito curto para a gente ir relatando os mínimos detalhes, Sim, né, Rose? é. É muito lindo quando a gente aposta na fé. Eu tô aqui arrepiada, porque assim, a gente viu e depois vê os carros, a foto dos carros, como ficou, até mesmo o funcionário dela, porque esse foi o lado do filho. O funcionário dela já não teve tanta sorte. Não, o meu funcionário, na realidade, ele está parado até hoje sem trabalhar. Ele da cintura para baixo, ele quebrou tudo. Ele necessita a gente fazer 2 cirurgias, uma no joelho e uma no pé. E devido à pandemia, não está sendo feito a cirurgia, ele está no aguardo. Mas ele não teve a mesma sorte. Na sorte, não. Porque eu falo que meu filho não teve sorte, né? Foi Deus. Foi Deus. Então, ele ainda continua com problema ainda devido ao acidente. O acidente foi muito... Tanto é que o carro deu perca total. Acabou. Se vocês verem, era um Uno, a proporção. Gente, é só quem vê as fotos para falar a dimensão. Não que aí você pode falar, então Deus gosta de um, não gosta de outro. Mas é o que a gente está frisando aqui, é a fé. Talvez o funcionário, ainda eu acredito assim que Deus foi generoso. Foi, muito. Porque pela dimensão do acidente, não era para ter sobrado nada, nem do João Vitor, nem do seu funcionário. Sim, eu falo, depois vou concluir no final, mas eu falo assim, com todas as pessoas que eu converso, que vêm falar comigo, eu falo, 2020 foi um ano difícil para minha família, foi, mas eu só tenho gratidão a Deus, eu não tenho outra palavra a Deus. O tempo todo eu agradeço a Deus por tudo o que aconteceu, porque no final eu vou concluir. Vai concluir. Fique aí, se fosse você, não saía daí, corria lá rapidinho. Vamos brindar, amiga Rose. Vamos brindar. Hoje, com essa amiga querida que eu tenho aprendido muito com ela. Beba água santa. Vamos tomar água benta. Água santa, água benta. E ela, gente, você tem noção, porque a gente leva essa chacoalhada da vida e a gente fica desorientada. E como assim, falando um pouquinho você relatou de tudo que aconteceu, mas como que o desespero, porque ela fala que é desespero, gente, mas então eu penso que ela está expressando o que ela sentia, porque ali na situação, a postura dela era toda assim. Mas como que você, mesmo nesse desespero que você mencionou aqui, como que você, além da fé, como que você conseguiu exercer a fé nesse período para não chutar o balde, falar e questionar, porque... A gente, a princípio, a gente acaba questionando, não tem como, né? Eu fiquei muito nervosa na hora, acabei falando coisa até que não devia, mas aí depois a gente volta atrás, né? E vê que não é aquilo, que a gente se posiciona, que a gente está errado e volta atrás. Mas é uma situação muito difícil, eu não vou falar que a gente abala, a gente não é porque tem fé, não abala, a gente se revolta, a gente fica nervosa, e daí depois a gente vai vendo, com o passar, a gente vai vendo que a fé é acima de tudo, que Deus é acima de tudo, né? Mas... E como ficou o coração de mãe? Porque a gente lembra, né? Nós vamos falar um pouquinho, isso aqui é uma introdução do que vai ser o mês de maio para você que acompanha o Papo de Fé. A gente, né, Joãozinho? Estamos cuidando, vai vir convidar. Olha, e essa é uma introdução, né? Que a próxima semana já é a semana das mães de maio, enfim. Mas você, em algum momento, você conseguiu olhar como Nossa Senhora, né? Porque mediante o que você relata, Nossa Senhora também teve essa sensação. Como que você vê isso tudo assim, falando um pouquinho de mãe, como ela naquele dia, como que você diria que você, puxa vida, não aconteceu nada com meu filho, e você acha que é seu instinto de mãe, foi sua fé, foi a fé dele, e eu falando um pouco de Nossa Senhora, como que você encara essa situação comparando a mãe de Jesus?
Eu acho assim que a fé foi de todos, né? Não foi só minha, porque eu tive pessoas intercedendo e orando, né? Mas né, quando acontecem essas coisas, quem tem filho sabe do que eu tô falando. Acontece coisa, a gente que tem conhecimento, que ama Maria, né? Que agora, mês de maio, a gente que ama Maria, a gente se põe no lugar dela e vê todo o sofrimento. Porque no meu caso, eu não perdi meu filho, né? O meu filho foi lá, mas graças a Deus voltou para casa. E no caso de Maria, não, né? Maria perdeu seu filho, ele foi crucificado. Depois ela teve a graça, né, dele ressuscitar. Mas até então ela não sabia, né? Então é uma situação muito difícil. A gente se põe muito no lugar e cada vez a gente ama mais Maria, né? Porque ela sofreu tudo no silêncio e a gente nem consegue, né? Não consegue de jeito nenhum, né? Nossa, gente, olha que lindo que... E hoje o João Vitor tá aí, como ela disse, graças a Deus. É que ele não pôde ter vindo. Eu ia reunir a família toda, mas é complicado o trabalho deles devido ao trabalho. Nem sei a circunstância também, que eu falei, amigo, você vem e depois a gente vê o que faz o resto. Mas assim, eu creio que você depois lá, a gente posta lá uma foto para você ter uma noção de que nós estamos falando. E o João Vitor é bem isso, esse menino assim, cheiroso acima de tudo, tá, gente? Para as meninas que estão aí de plantão, pensa no menino cheiroso. Quando a gente se vê, eu não quero nem saber aonde tá, eu quase mato ele. Ele é bem tímido, mas eu não quero saber. Eu chego basga do jeito que eu sou e abraço. Mas pensa num menino grande, ele abraça a gente assim e a gente sente mesmo aquele abraço, sabe, de urso que nem eles falam. E muito cheiroso. Ele é uma belezinha de menino e a gente tem um carinho assim muito grande por ele e por toda a família. Mas não para aí a trajetória da dona Rosimeire Pimenta. Então tá, João Vitor estabelecendo, diga-se de passagem, que aparentemente já, a gente soube esses dias, né, numa pastelzada que a gente fez, e que daí eles comentaram assim, que foi uma única vez. Ele saiu trabalhar normal e tá trabalhando, e numa dessas idas do trabalho ele travou, né, devido... Sim, aconteceu isso, devido ao que tinha acontecido, né, tinha acho que uns 45 dias que ele tinha passado por esse processo, ele ficou ao todo 27 dias de repouso, 20 dias do médico, e o pai deixou ele mais 7 dias, aí estava precisando, ele foi. E aí ele estava trabalhando em um aviário, o pai pediu para ele pegar uma ferramenta no carro para mexer lá, e tinha uma cerca, e ele foi tentar passar essa cerca. E no que ele foi tentar, ele travou, ele ficou travado em cima da cerca. Quem mora em sítio sabe como que é a cerca. Ele ficou travado em cima. E aí meu esposo viu, veio, ajudou ele e tudo, e ele sentiu muita dor, ele teve que ficar na caminhonete, ele nem conseguiu trabalhar mais naquele dia. Mas depois, assim, aí chegou em casa reclamando, eu mediquei ele, depois ele já voltou ao normal, mas ainda ficou essa sequelinha aí. Mas não teve mais situação. Não, graças a Deus não, foi só essa. Porque é um processo também, né, gente, é muito recente. Mas então, aí eu sustinho, mas tá caminhando, igual a gente tá caminhando, família, ele voltou a trabalhar, o esposo tal, e vai, isso outubro. Outubro, isso foi dia 6 de outubro. Tá, aí os seus repousos foi 30 dias, sim. 40 dias. Novembro ele voltou a trabalhar com o pai, então, início de novembro. Então, novembro, a Rose, final do ano, vamos festar e vamos e tá, dona Rose, graças a Deus, o ano foi difícil, mas vou poder comemorar Natal, Ano Novo, nós aqui, amigos. Então tá, né, vamos fazer janta, onde vai ser a ceia, na Rose, na Giza, na Regi, e e festa e vai. Mas conta pra gente, Rose, o que aconteceu para finalizar o seu final de ano de 2020, a hora que a Rose falou assim, pronto, a vida agora segue normal. A vida segue normal, né? Combinando a ceia na casa da Giza, almoço de Natal em casa com a família. E aí no dia 22 de dezembro, já tinha ido em mercado, feito compra, feito tudo. No dia 21 de dezembro, o meu filho mais novo, o Lucas Eduardo, fez 9 anos. Devido à pandemia, não podia aglomerar muitas pessoas. A gente fez uma coisa bem íntima em casa para ele, um bolinho. E no dia 22 de manhã, o meu afilhado, o Miguel, estava em casa com a gente para comemorar o aniversário. O Miguel falou, eu não vou embora, eu vou ficar aqui com vocês. Aí o meu marido olhou para ele e falou assim, você quer ficar? Você fica, mas o João Vitor não vai poder ficar em casa porque a gente está apurado de serviço, ele vai trabalhar. Ele falou, sem problemas, padrinho. O meu marido saiu para trabalhar com o João Vitor de manhã, trabalharam até 1h da tarde, e quando voltou, o Miguel ainda estava em casa, a gente estava com o almoço na mesa. O meu marido falou assim, eu não vou nem almoçar, que eu tô com pressa. Falei, almoço, o almoço tá na mesa. O que é 10 minutos a mais ou 10 minutos a menos? Ele almoçou e ele tinha comprado como a gente trabalha com muitas pessoas do sítio, ele tinha comprado meio
boi de um cliente nosso. E ele ia buscar essa carne pra gente mexer, que era a carne que a gente usava no final do ano. Pra gente comer, gente. É, pra fazer churrasco, as coisas. Aí ele deixou o meu filho João Vitor em casa, com o meu afilhado, e ele saiu pra buscar essa carne. E aí eu fui fazer uns afazeres que eu tinha pra fazer, o meu afilhado foi embora, e eu falei pro meu filho assim, pro João Vitor, falei, filho, eu vou sentar aqui no sofá um pouquinho pra descansar minhas costas até o seu pai chegar. E a gente, quando vai descansar, o que que faz? Pega o celular e vai nas redes sociais. No que eu entro no meu celular, eu dou de cara com uma notícia. Acidente gravíssimo na 082, 2 caminhonetas bateu frontal. Eu olhei para o meu filho, na hora eu sabia, eu olhei para o meu filho e falei, é o seu pai. Ele falou assim, não mãe, não é meu pai. Eu falei assim, é seu pai. E aí aquilo você fica acompanhando aquela notícia, naquela ansiedade, querendo saber e não passava. E falava que tinha óbito no local. E o meu filho começou a ligar para meu marido e não conseguia. Aí no que a gente está nessa ansiedade, o interfone toca. E daí, no caso, era a Regiane, interfonou, chegou em casa, daí ela, sempre eu vou receber todo mundo que chega, e eu lá naquela situação, aí falei pro meu filho, recebe ela, ele recebeu, daí ela falou assim, ô Vitor, sua mãe não tá em casa? Eu falei, entra aí, eu tô aqui, que eu tô vendo um acidente aqui, que eu tô achando que é o Márcio. Aí ela falou assim, ai amiga, já que você tá sabendo, é ele mesmo, eu vim te buscar. Então, o Márcio sofreu um acidente no dia 22 de dezembro, um acidente gravíssimo, no local 2 óbitos, e depois mais um óbito no hospital, e ele, novamente, Deus agiu ali, porque, gente, é um acidente, envolveu 5 veículos no acidente, e Deus privou a vida dele novamente. Ele veio para o hospital em estado grave, a gente ficou internado 12 dias, 2 dias aqui, 10 em Maringá, mas assim, o tempo todo, até no dia 31, o estado dele era de risco de vida. Aí, a partir do dia 1º, ele melhorou, e Deus privou a vida dele. Então, por isso que antes eu tinha falado que eu só tenho gratidão a Deus. Por quê? Porque no ano de 2020 a gente teve muita perca material, foi muito difícil. Só que o meu filho, o meu funcionário e o meu marido, Deus privou a vida deles, né? E a vida é o essencial. Com a vida, gente, tendo vida e saúde, a gente corre atrás do prejuízo, né? Como se diz o ditado. Certeza. Então eu falo assim, gente, tenha fé, porque a fé é assim. Nossa, quando foi o acidente do meu marido, teve gente até fora do Brasil orando, porque daí foi colocado no grupo da comunidade, né? E aí tinha gente, mas um milagre, gente, um milagre. Aí, para completar o milagre, o médico de Maringá falou que meu marido ia ficar na cama, dependendo de mim para fazer tudo, 60 dias. Com 37 dias, ele saiu da cama. Ele saiu da cama, foi para a cadeira de roda, já conseguiu ir para o banheiro tomar banho sozinho. E de lá para cá, cada dia mais. Ainda tem sequela, ainda tem, né? Agora está com 4 meses, sente muita dor, recente, ainda está em tratamento, né? Mas, pela proporção do acidente, por tudo que aconteceu, é gratidão a Deus. Meu Deus do céu, só pegando um ganchinho assim que, para vocês terem uma ideia, a caminhonete deles, o seguro deu outra caminhonete porque a perca foi total. Sim, a caminhonete deu perca total, a nossa, aqui ele bateu o frontal e um outro carro que estava envolvido no engavetamento também deu bom estrago assim, né? Então, da caminhonete não sobrou nada. Então, na realidade, e para ter noção, na outra, né, teve 3 óbitos. Sim. Então, porque é um milagre de Deus, que nem você já falou antes, não é que as outras pessoas não têm fé, mas a gente tem a fé da gente tem a conversa da gente com Deus, a intercessão das nossas mães, porque nós somos devotos em casa também de Nossa Senhora Aparecida, meu marido em específico, a gente tem uma capela de oração, um altar com Nossa Senhora Aparecida, que ele é apaixonado nela. Então, assim, a gente todo dia está lá pedindo a intercessão, pedindo para ela passar à frente. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, né, a gente alcança as graças. As graças. Nossa, gente, e foi um susto, assim, porque a Regi chegou lá, porque na hora do acontecido, o rapaz que viu, que reconheceu que era o Márcio, é sobrinho do José Nélio, um amigo nosso também, pregador que já esteve aqui no Papo de Fé. Aí esse sobrinho ligou pro José Nélio, o José Nélio ligou para mim, falou, Giza, então, eu falei, Zé Nélio do céu, eu tenho o telefone da Rosmar, eu não vou dar conta, a mulher recentemente, e naquela semana a gente tinha se encontrado, comentado alguma coisa do acidente do João Vitor, eu falei, não tem coragem não, mas eu falei, e agora, Giza, ele tá lá, aí eu falei, não, mas espera aí que eu vou
eu sei quem vai poder fazer isso pra gente. Aí liguei pra Rê e falei, ó, Regi, vai lá, mas você não liga, vai direto lá, porque essas coisas a gente não fala por telefone. E aí a Regi foi, depois a gente acompanhou, e nós vimos, né, eu fiquei assustada, acompanhei, fui lá, nessa ocasião fui lá, e quando o Márcio chegou lá, né, nossa, pra vocês terem uma ideia, a cabeça, esse couro dele que ficou no vidro da caminhonete, não perdeu a cabeça, foi Deus, né? Foi, ele tava Qual que sem foi as cinto, lesões, né? Na testa, né? Ele teve várias lesões, né? Ele teve uma fratura de bacia, o que não aconteceu com o João, aconteceu com o Márcio. Ele teve uma fratura de bacia, ele teve 9 costelas fraturadas, um trauma de tórax e uma lesão no pulmão. Então, e aí a cabeça, graças a Deus, ele estava sem cinto, ele bateu a cabeça muito forte, ele perdeu o cabelo, tudo. A sobrancelha dele até hoje não nasceu, mas graças a Deus na cabeça não aconteceu nada. E os médicos ainda passou pra gente. A parte de baixo é mais fácil de sarar do que a cabeça, porque a cabeça deixou outras sequelas, né? E aí ele teve que transferir, porque aqui você não tinha os recursos. A gente, não que eu quero enfatizar a tragédia, mas para vocês terem uma noção do que a fé é capaz. Gente, aí nós fomos acompanhando, que daí a gente era mais íntimo, tá mais íntima, sempre era a Regi que comunicava, porque senão todo mundo fica buzinando. E aí a gente foi acompanhando esse processo, que daí ele estando lá, não podia se mexer. A Rose ficou... Quantos dias? 12 dias. 12 dias sem poder vir para casa, e não via progresso, e só acreditando naquela palavra, porque mediante tudo a gente vai e liga pro pai. O pai passou lá na hora, o Márcio nem tinha chego aquela hora, né? Não. Aí a Regi, ó, pai, vem que o pai passou lá no hospital, o que o pai falou pra você lá? Na hora que tava todo mundo falando ao contrário, que tinha até morrido, o que o pai falou pra você? Ele falou, oi, Rosinha, você não vai ter a sorte de ficar viúva dessa vez, não. Ele já chegou, né? Ele falou que no caminho ele veio orando, então ele já sabia que... E na realidade foi assim, quando a Regiane chegou em casa, que me deu a notícia, eu tive assim 2 minutos de passamento. Eu fiquei muito nervosa na hora. O meu filho João Vitor entrou num desespero, que eu tinha que estar com meu pai. Falei, graças a Deus que você não estava, porque Deus não faz nada pela metade. Porque se meu filho tivesse, o lado do passageiro foi o lado que mais estragou. Então meu filho não estaria aqui. E aí eu entrei no banheiro assim, eu lavei o meu rosto e eu dei um desespero, assim, de 2 minutos eu fiquei meio passada. Depois eu lavei meu rosto, sequei, olhei no espelho e falei assim, eu não tenho outra, eu tenho que encarar a situação, eu tenho 2 filhos e eu vou. E tipo assim, não foi fácil? Não foi, gente, é uma situação muito difícil. Você fica com a sua cabeça a mil, quem tem filho sabe, porque você tá pensando no marido que tá lá, você tem filhos, eu tive que deixar meus filhos para trás, que, né, graças a Deus, Deus põe anjos na nossa vida, que essa minha comadre, mais uma vez, e outras pessoas... Fala o nome dela e ela tem fala o nome dela. É a Juliana. A Juliana, nossa, assim, ela é muito várias querida. vezes ela já me salvou e cuidou dos meus filhos, assim, melhor do que a própria mãe, tá? Que até o menor não queria nem vir para casa quando a mãe voltou para casa. E aí ela ajudou, todo mundo se oferecendo para ajudar, graças a Deus, assim, nesse momento a gente vê que Deus põe anjos na vida da gente, né? Amigos em forma de anjo, então eu não tenho o que falar. Mas eu tive que me manter forte. Fraquejava, dava desespero. E sozinha, gente, por causa devido à pandemia, quando eu entrei no hospital em Maringá, a assistente social veio falar comigo e falou, você está preparada para ficar 1 ou 10 ou 15, 20 dias, porque não pode trocar. A gente não podia sair nem para comprar uma fruta. Então, ali sozinha e falando com as crianças e com as pessoas aqui só pelo telefone. E colocando que é assim, frisando mais uma vez que temos que ter muita fé. Porque a minha mãe, ela é da Renovação Carismática, não é aqui da comunidade, mas ela pertence à paróquia Santa Rita de Cássia. E no começo do ano, desde o começo do ano, vinha sendo colocado para minha mãe que ia haver um acidente com o meu filho e o meu marido, que esse acidente seria fatal. Os 2 iriam morrer. E a minha mãe, um sábado, a minha mãe chegou em casa chorando, desesperada, que ela tinha ido num louvor, que alguém que nem conhecia, ela tinha falado, ela já estava sentindo e tinha falado isso para ela. E aí ela falou, vamos orar e vamos repreender. Começou a orar e repreender. Daí, o que aconteceu? Deus ouviu nossas preces, o nosso pedido e a nossa intercessão. Porque o meu filho se acidentou, o pai não estava junto, ele se acidentou com o funcionário, os 2, Deus privou a vida. No dia 22, era para o meu filho estar junto, porque o meu filho e meu marido não se desgrudam 1 minuto. E Deus tocou no meu afilhado, ele ficou lá, meu marido foi, deixou o meu filho em casa,
Depois de 15 minutos que meu marido saiu de casa, já chegou a notícia do acidente. Então, Deus privou. Daí Deus novamente aí privou o meu filho de não estar junto e privou a vida do meu esposo, né? Então, gente, tenha fé. Fé acima de tudo. E sempre peça intercessão, sempre ore. Eu sei que tem hora assim que a fé da gente fica fraca. A gente acontece certas coisas que acaba pondo a gente assim embaixo. Mas eu falo por mim. Eu sempre comento lá em casa, eu falo, Deus nunca deixou de ouvir minhas preces. Nossa Senhora sempre intercedendo por mim. Eu sou devota de São José dormindo. Todo dia eu oro e peço a ele. Então eu falo assim, vai pedindo intercessão e vai orando. A gente fraqueja. Mas Deus sempre está ali escutando a gente e está agindo no que a gente precisa. Nós estamos sempre amparados, né? Sim. E é bem isso mesmo. E você imagine passar um final de Natal, Ano Novo, mas ela tinha aquela certeza que o pai disse lá no começo, né? Que ela não ia ficar. Porque eu digo isso não porque foi meu pai que falou, e também porque meu pai falou, porque nesse período a gente, como ela diz, a gente se comunicava e ela sempre falava assim, ó, mas teu pai disse. E de toda essa tragédia, gente, o mais bonito de tudo isso é que pela fé eles puderam, assim, ter uma outra oportunidade também, porque apesar de tudo isso, leva a pessoa... O Márcio é uma pessoa no 320, quem olha ele pensa que ele é calmo, mas a Regia até brinca, né? A gente brinca que ele e o pai é uma dupla do 360, mas ali... Ele parou para refletir, a gente já consegue perceber que, né, até na última passada, o Sandro que estava comentando comigo, que disse que ele falou que agora não vai trabalhar mais no domingo, uma coisa assim mais calma, para ter mais tempo, porque a vida é um sopro. Pois é, eu falo assim, que tudo que acontece na vida da gente não é por acaso, tem um propósito. Ele sempre foi muito agitado, ele estava trabalhando 24 horas por dia, de segunda a segunda, levando o meu filho junto, às vezes o meu filho até reclamava, tudo. Tudo que aconteceu, ele foi obrigado a ficar parado 60 dias. Não podia fazer nada. Depois até ele foi, banho você tinha tudo, 37 dias eu dei banho, fralda, mas tudo. o banho deixa eu ver se eu lembro, para não falar besteira. Que aí você teve que comprar cama especial. A gente locou uma cama de hospital, o banho era na cama, ele não podia levantar, ele não podia se movimentar, né? O banho era na cama, era tudo na cama. Então ele ficou 37 dias, assim, era 60, mas na graça de Deus foi 37. E hoje, assim, é que o serviço nosso, a nossa empresa da manutenção aviária, a aviária não tem dia e não tem hora. A gente tem até uma cliente que brinca com ele, fala assim, que ele é médico das galinhas, porque se liga 1h da manhã, 2h, sábado, domingo, se é uma urgência, tem que ser atendido, não tem como ser. Então, mas mesmo assim, ele tá se monitorando, ele tá procurando tipo assim, se controlar mais, aprendendo a falar não, porque ele tinha dado costumes, então agora ele está aprendendo a falar não. E outra coisa, lá no mês de agosto de 2020, a gente fez, você também estava participando, a gente fez a Semana da Família, né? Foi. E ele estava com a fé bem abalada, tudo, e um dia a gente conversando, e eu falei para ele, eu falei assim, Márcio, Deus sempre escuta o que a gente fala, o que a gente pede, tenha fé em Deus, a gente não pode desanimar. E daí acho que ele ficou com isso, e daí devido a tudo o que aconteceu, então isso também serviu para fortalecer a fé dele, porque ele viu que Deus privou a vida dele, ele viu tudo que ele passou, todas as provações, né, todas as situações, então isso também serviu para poder ele aumentar a fé dele, né? E da família toda, gente, a família toda aumentou a fé, porque a nossa família é uma família muito unida, então serviu para todo mundo, é uma lição. Até pessoas assim mais distantes, que sabem do acontecido, como que foi, as pessoas ficam assim, nossa, é por Deus. Ele estava fazendo fisioterapia, o doutor falou para mim, nossa, eu nunca vi uma bacia se recuperar tão rápido assim, foi sorte. Eu falei, não, doutor, não foi sorte, é Deus. Porque é Deus. Meu Deus, gente, é lindo, assim, ter tantas coisas que a gente não lembra, agora nosso horário também já se delonga, mas com tudo isso, o que é o mais bonito, ele parou ainda, eu lembrei disso de falar agora, porque eu vejo o pai tem usado, assim, olha, se você não sabia, agora você sabe, o pai tem usado muito essa história de vocês, né, que ele não cita não, mas ele fala assim, que ele tem uma pessoa que ele sempre chamava para ir, vamos pro retiro, vamos, e ele, não, tem uma coisa, igual você falou, devido ao trabalho, ele não se antenava nos horários, virava dias e noites, mas aí ele teve que parar, a hora que aconteceu tudo isso, ele parou, e o mais bonito disso, que a Rose, como essa mulher temente de fé, não esmoreceu, diante, você tem noção de ficar
27 dias no hospital. Não, 12 dias no hospital. 12 dias. E depois ele ficou 37 dias na cama, dependendo de mim para tudo, né? E aí tem as crianças, tem a casa, tem visita, trabalho, né? O trabalho, aí porque ela que cuida, a parte financeira de uma empresa é a parte mais complicada, se Jesus acende a luz. E ela não se esmoreceu e cuidando da casa e sempre jeitosa, como ela disse. E o mais bonito de tudo isso que a gente foi vendo, o que a repercussão desse mal, vamos dizer assim, começou a refletir também na casa de vocês em termos da fé. Que resumo que você poderia, assim, dizer pra gente, ou que experiência, qual que foi, assim, o que mais, sabe, assim, te chamou a atenção em meio a tudo isso, que você pudesse estar falando pra gente, referente à fé e a esse Deus que você acredita, mas que mediante essas todas permissões acontecidas, que fruto que você pode colher disso, como está hoje a Rose mãe, a Rose mulher, a Rose esposa, a Rose, o Márcio, o que você pode dizer para a gente, que a sua família em si, dessa tragédia toda, além de ter nós como amigo, que agora nós não saímos de lá. É assim, sobre a fé, eu falo, tenha fé, acredite, confie, tudo que acontece tem um propósito, tem um motivo e a gente não pode esmorecer. Eu sei que tem horas que esmorece, mas a gente não pode esmorecer, a gente tem que se manter firme ali e confiante. Sobre a nossa família, graças a Deus, a gente sempre foi uma família de fé, a nossa fé, graças a Deus, aumentou cada dia mais e o que aconteceu? A gente se uniu mais. Devido a tudo o que aconteceu, que nesses 2 dias que eu fiquei com ele no hospital, meus filhos ficaram aqui, mas assim, a gente se falava direto, o meu filho mais velho, eu fazia chamada de vídeo, tudo, então tipo assim, o meu filho, ele fez papel de adulto, a gente lá, e eu ligava para ele, passava o que tinha que ser feito, ele fazia tudo, ele resolvia tudo, então a nossa família se uniu muito, em relação ao Márcio, eu acredito que ele passou a dar mais valor nas pequenas coisas, no tempo, na família, porque até sábado agora que passou, a Rei e o Emanuel foi jantar em casa, foi só para ir, porque ele que temperou a carne, coisa que ele não tinha tempo, ele foi comigo no mercado, então tipo assim, ele passou a dar mais valor na família e no tempo, aproveitar mais o tempo dele, sabe? Então eu falo assim, tudo é um aprendizado na vida da gente. E família é aquilo que a gente fala, família... É família. Nossa, gente, eu fico assim, quando eu ouço ela falar, eu começo assim, passa um filme, porque como a gente acompanhou Mãe de Porta, eu falo, meu Deus, será que se tivesse sido eu, teria essa estrutura? Mas como que é gostoso a gente ver e como que é enriquecedor saber que a gente, quando aposta na fé, nesse Deus vivo e vivido, pode ver o que vier, né? Que a gente consegue tirar de letra. Que a gente estava falando antes, né? Mas não é que aconteceu, por que com o funcionário dela aconteceu, com outras pessoas, com as outras pessoas, não é questão por que aconteceu, eu penso que cada um tem um destino, as coisas acontecem, mas às vezes tem muitas pessoas hoje que vivem no mundo e não tem uma doutrina, não tem uma religião, porque como se diz, religião também não salva ninguém, o que salva é o amor e a fé que a gente tem no coração da gente, porque tem muitas pessoas que não frequentam nada e a gente sabe que é muito mais presente com Deus do que muitas pessoas que não saem de dentro da igreja, né? Então eu falo assim, a gente tem que ter fé, mas a gente tem que, acima de tudo, amor a Deus, né? Que Deus escuta e vê tudo, né? Então a gente estando amando a Deus, procurando estar no caminho dele, a gente sempre vai ter bênção. Ai, que maravilha! Nós estamos conversando com a Rose e, ai meu Deus, quanta coisa aprendizado, quanta coisa linda assim, de ver como que, como eu estou vindo de um retiro, né, gente? Essa semana, quando a gente vai para retiro, a gente fica uma semana anestesiado. E aí a gente consegue, é por isso que até a gente faz essa questão desses relatos, porque muitas vezes até a pandemia, nesse corre-corre, mas hoje com a pandemia, essa mortidão, essa lentidão desse processo, de tudo isso acontecendo, a gente vê que Deus é presente, que Deus se manifesta, e é nas pequenas coisas, é no dia a dia. Que recado, Rose, você deixaria para essas pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, que nos ouvem, para aquelas mães
que como você possam estar vivendo essa turbulência, né, com o filho, mas talvez não ter, para determinada mãe, Deus permitiu que recolhesse, ou enfim, para quem está desesperado, porque a gente não sabe aonde, né, o nosso programa chega, porque graças a vocês, a fidelidade de vocês, nosso programa cada dia que passa tem dado retorno, porque você tem feito a diferença aqui no nosso programa. Então, para esse que está aqui conosco, o que você diria disso tudo que você acabou de relatar para a gente? Para essas mães que estão com problema com filhos, seja em qual área que for, tenha fé, não desanime. Eu sei que às vezes fica difícil, mas tem que ter fé, não pode desanimar. E para quem perdeu o filho, eu penso assim, é difícil, deve ser muito difícil, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, peço a Deus que Deus não permita que eu passe, mas na vida da gente tudo tem um propósito, Deus tem um propósito na vida da gente, a gente tem que procurar tirar o melhor, né, de tudo que acontece. Então a gente tem que, mesmo lá no fundo do poço, a gente tem que olhar para cima e ver uma luz, que é Jesus. Pedir a intercessão sempre de Maria, né, Maria sempre parasse à frente, e ter fé em Deus, que com fé, por mais difícil que seja, a gente vence. Demora, gente, mas uma hora a vitória chega. Amém! Essa é a nossa amiga Rose Pimenta, aqui nos estúdios Palavra Viva. Família, ó, isso é uma introdução. Olha, já vou avisando você que está aí conosco, que esse mês de maio são experiências vividas, dolorosas sim, mas para você ter uma noção que com fé e superação sempre, Deus à frente, a gente não tem como dar errado. Nessa noite eu estive conversando com a minha amiga querida do coração, amada, e que tem uma mão para fazer bolo e comida, que eu não vou dar o endereço dela, porque daí eu vou perder a minha vaga. Mas, Rose, o que eu dizer para você? Minha gratidão por você ter aceito, ter entrado nessa comigo, e que dizer assim para você que o meu carinho por você e por tua família, a cada dia que passa, a cada reunião que a gente tem tido entre nossas famílias, hora na sua casa, na minha, hora na casa da Rede, por tudo que você tem sido, né, para nossa casa, para nossa família, porque a Rose é meio protetora, meio aquela mãe protetora, sabe, aquela amiga protetora, que a gente ficou meio perdidinho, sabe, aqueles pintinhos que fica perdidinho quando perde a mãe, e a Rose, ela tem sido assim, na minha vida e na vida da nossa família, essa proteção, sabe, aquela coisa de mãe protetora, que cuida, que protege mesmo, não estando, às vezes, muitas vezes presente. Mas assim, é só gratidão a Deus, que Deus recompense mesmo você por ter aceito esse desafio e que Ele te conserve, você e toda a sua família, muito tempo no nosso meio, porque vocês fazem a diferença na nossa casa. Amém. Eu que agradeço o convite, de poder estar partilhando um pouco da minha história, da minha trajetória, da minha família aqui, né? Fala, como diz a minha mãe, ela me incentivou muito a estar aqui, porque ela falou, se é para falar de Jesus, de Maria, você vai, minha filha. Então, eu que agradeço imensamente o convite, estamos à disposição. Ai, que lindo! Olha, gente, agora eu quero dizer para você que está aí conosco, que você se prepare, porque é aquela hora que a gente tem aquele recadinhos interessantes. Já disse no início do programa e quero reforçar que este mês de maio a gente está preparando, o Joãozinho está preparando, por isso que ele está muito ocupado, quietinho, não dá nem para mexer muito com ele, porque ele está preparando esse mês de maio uns programas assim que vai ser uma benção, e eu quero contar com você, nós queremos, né, Joãozinho? Ter certeza que você vai estar conosco nesses meses de maio, participando e usufruindo dos nossos convidados aqui. Para você que esteve aqui comigo, ó, o meu beijo, quero agradecer mais uma vez o acolhimento do pessoal lá de Teixeira Soares. Um abraço aqui para o meu compadre de Curitiba, que esteve com a gente também. Foi muito gratificante ter passado aquele final de semana. Ele falou, Joãozinho, tá bravo aqui com você, que você foi lá, jantou, tomou café, ainda levou teu irmão, quase levou a tua irmã, que depois, Joãozinho, a irmã dele ficou chorando lá, que não foi... então, a Josinha também foi por isso, porque você levou teu irmão, aí a despesa fica muito alta. Aí, mas levou ovo, vai comer ovo frito com pão. Pronto, falei, compadre, ó, abraço, Tati. Família, você que está aí, deixe seu comentário, compartilhe, agradeço a você de coração a sua paciência e o seu carinho de sempre. Lembrando sempre que hoje eu tô, como é mês das mães, ó,
Eu tô cabelinha lateja, modelinho da minha mãe, graças a Mara com sogra, os meus looks, as minhas unhas. Eu quero dizer para você, o Alexandre vai por aqui, que é HS Calçada, Ponto Mix, Eveline Demore, a Keile Fieri e a Mara Cabeleireira. O meu carinho sempre por vocês deixar eu bonita, para eu estar aqui com o povo de Deus. E para você, como eu digo sempre no final dos meus programas, nós temos um encontro marcado sexta-feira aqui no Papo de Fé e eu te espero. Um beijo, Deus abençoe, até a próxima. Tchau. Valeu, Rose. Valeu.